Dando sequência aqui, nós vamos falar da parte 3 do texto, né? Essa seçãozinha terceira. E aqui nesta parte, o Nietzsche ele continua, né, dizendo sobre essa criação da consciência no homem. E aqui ele já anuncia aquilo que, durante boa parte do texto, ele vai continuar falando, né? Ele diz o seguinte: essa consciência, né, que nós dizemos o tempo todo, né, um homem de consciência, né, se vocês olharem bem, esse é o programa todo do iluminismo, nem Marx escapou disso, né? No projeto marxista, quando se fala de combater a alienação, é para que o homem tenha um recobro da sua própria consciência, né? E o Nietzsche, como ele é desconfiado disso tudo, ele diz o seguinte: olha, a consciência tem uma longa história e variedade de formas atrás de si, né? Então, essa consciência ela é produzida, né? Hoje nós costumamos dizer que falar em construção, né? E falamos também objetivamente de desconstrução, né? Então é comum hoje as pessoas dizerem assim: precisamos desconstruir determinados conceitos. O Nietzsche é pai dessa história, né? Então o Nietzsche está dizendo que aquilo que nós somos moralmente, aquilo que nós nos tornamos, é uma construção, né? Não é uma coisa natural, nós nos construímos, né? Fomos construídos, né? E essa consciência, ele vai dizer, é um fruto tardio da árvore, né? Da árvore, assim, de uma safra. É uma safra que se colheu na sociedade, de ter homens conscientes, né? Mas como é que essa consciência foi construída? Aí o Nietzsche vai dizer, então houve um trabalho de memória, né? E o que ele pergunta assim: como fazer do bicho-homem uma memória? Como criar uma memória nesse homem, né? Como gravar algo indelével nessa inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação do esquecimento? Então, assim, acreditando-se no Nietzsche, o homem primitivo, né, ele era o homem do instantâneo, né, o homem do momento, né? Assim, para dar um exemplo, vamos pensar, por exemplo, num homem primitivo, né, que ele se não tem uma previsibilidade de futuro, né, é para hoje, né? Então se ele tem comida, ele come todo hoje, né? Ele não faz uma previsão de ter uma quantidade para amanhã, depois, ou daqui a um ano, né? Pensar isso num homem que ainda não atingiu o nível da agricultura, nem o nível da pecuária, né? Que é você manter próximo de si, né, a quantidade de alimento que você vai precisar durante um determinado tempo. Então, se esse homem, né, ele tem, né, essa propensão, né, a viver somente no instante, porque ele está pensando no instante, então como que a gente vai criar essa memória, né? Imagine, por exemplo, alguém que pega dinheiro emprestado num banco, né? Por que eu estou pegando dinheiro emprestado num banco? Eu não estou pegando dinheiro emprestado no banco pensando no amanhã, eu estou pegando porque hoje eu estou em falta, eu preciso desse dinheiro hoje, então, para este instante. Então, como é que eu vou a garantir uma memória, né, nessa encarnação do esquecimento, nesse homem que pode esquecer e que vive só no instante, né? Então, se você já está só no instante, é capaz também de não perceber bem o futuro, né? Que se você chegou à situação atual de uma necessidade, talvez foi porque lá ontem, no seu que era o seu presente, também não pensou neste amanhã, que era o futuro naquela ocasião. Então, o Nietzsche ele pergunta isso. E aí ele diz o seguinte: o Nietzsche ele fala de uma palavra, né, que vocês vão ver lá nos slides, lá no slide 30, né, número 30. Lá tem uma palavra assim, mnemotécnica, né? Mnemotécnica é uma técnica de criar memória. É isso que significa mnemotécnica, né? Toda assim uma técnica para você lembrar do que prometeu. O Nietzsche diz assim:
Talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. O Nietzsche está nos remetendo lá na pré-história humana. Foi lá que esse processo começa, né? O homem, enquanto grupo, enquanto se socializa, né, alguém, né, num determinado momento, alguém criou, né, esse mecanismo. Você tem que lembrar, né, de alguma coisa no futuro e garantir. E o Nietzsche introduz aquilo que eu falei para vocês, que vai nos servir para pensar o direito penal, questão da punição. O Nietzsche diz que os meios usados para criar essa mnemotécnica são a dor, né, sofrimentos. Né? Então ele vai falar aqui da dor e da memória. Como é que é isso? Ele diz assim: grava-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Repito, né? Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Eis um axioma da mais antiga e, infelizmente, mais duradoura psicologia da Terra. Axioma é um princípio de valor, né? Aquilo que não cessa de causar dor fica na memória. Então, é aquilo que lá no Platão lá na República dizia que a gente obedece uma lei não porque gosta da lei, mas porque a gente tem memória dos castigos que virão caso a gente viole uma lei. Então, isso é do instinto. Esse instinto de você fugir de um castigo, ele é mais eficaz, seria mais eficaz do que qualquer outra coisa aqui, né? Então, como os pais, por exemplo, que batem nos filhos para que os filhos aprendam a não fazer determinada coisa que eles não gostam, né? Ou abandonem um determinado hábito que precisa, porque isso não é aprovado pela sociedade, né? Ou a tortura, né? Ou assim, o aprisionamento das pessoas, né? As formas de castigos, enfim, né? E aí o Nietzsche diz o seguinte: olha, esse homem, essa mnemotécnica é para fazer esse homem ser uma pessoa séria, a seriedade. O que é uma pessoa séria? É uma pessoa grave, é uma pessoa que não vai viver assim de forma pueril, espontânea. Ela precisa agir com previsibilidade, com racionalidade, né? Ele diz assim: pode-se mesmo dizer que em toda parte onde na vida do homem, de um homem e de um povo, existem ainda solenidade, gravidade, segredo, cores sombrias, persiste algo do terror com que outrora se prometia. Olha só, aí nos slides eu estou destacando isso, né? Persiste algo do terror com que outrora se prometia. Então, atrás de nós, né, daquilo que nós somos hoje, dos civilizados que somos, tem todo um lastro de memória, né, de repressão. Né? Aquele terror primitivo que fez com que a gente chegasse até aqui. Né? Se empenhava a palavra, se jurava, é o passado, o mais distante, duro, profundo passado, que nos alcança e que reflui dentro de nós, quando nos tornamos, entre aspas, sérios. Então, o Nietzsche está dizendo aqui aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. O que nós somos, fomos construídos. Né? Nós fomos trazidos até aqui por algumas forças repressoras, né? Que construíram os homens como eles são hoje, obedientes, sérios, assim por diante. E aí o Nietzsche diz o seguinte: ó, jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Olha que coisa grave. Ou seja, o homem bom,
esse homem de bem que nós tanto falamos hoje, né, até com uma certa desconfiança, e o Nietzsche já era mais desconfiado do que todos, né, em sua época, né, esse é um produto, né, da violência, né, sangue, martírio, sacrifício. Né. É isso que produziu o homem. Né. E os mais horrendos sacrifícios e penhores, entre eles o sacrifício dos primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, né, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. E aqui o Nietzsche faz uma acusação às religiões, né? Eu disse para vocês que ele é ateu, né? O ateu mais virulento que a gente tem na filosofia. Ele diz assim, entre aspas, todas as religiões são, no seu nível mais profundo, sistemas de crueldade. Isso que o Nietzsche está dizendo aqui vai ser repetido por diversos filósofos e escritores ateus, né, que não são muitos, mas que comparecem na filosofia e na literatura. Né. Por exemplo, nós temos um filósofo francês hoje atual, né, mais ou menos da minha idade, né, que se chama Michel Onfray. Ele é um ateu, né, que olhando as questões históricas, né, a pontualidade da história, ele vai mostrar que, né, assim, os sistemas de fanatismo das religiões, é isso que ocorre. Né? Nós temos um outro filósofo, agora também do século XX, né, Émile Cioran, um romeno que escrevia em francês, passou um tempo em Paris. Ele também vai falar do fanatismo, que é dessa forma. Né? As religiões, elas são sistemas de crueldade. Né? O José Saramago também dizia isso. Né? José Saramago dizia que as religiões nascidas no deserto, antes mesmo delas serem salvadoras, elas são muito mais condenadoras. Né? Se olhar o testemunho da história, esses filósofos, esses escritores não deixam de ter uma certa razão. Mas o Nietzsche está adiantando isso aqui. Né? Então eu acho a fala do Nietzsche até muito mais grave do que qualquer outra análise agora. Né? Então ele diz assim, ó, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da mnemotécnica. Então o Nietzsche está dizendo o seguinte, sem sofrimento, né, sem violência, né, sem que o homem sinta dor, você não pode torná-lo confiável. O que isso quer dizer isso? Olhando do lado assim, ao contrário, quer dizer que o homem precisa apanhar para aprender. Né? E que se ele não tiver uma visão de um castigo lá na frente, ele não cumpre uma lei aqui. Né? Ele não cumpre a palavra que deu aqui. Então, isso é básico aqui. Depois as pessoas vão discutir isso na questão do direito. Né? Para que você pune as pessoas? Né? E o Nietzsche diz o seguinte, olha, esse programa de tornar o homem crente levou muitas religiões, por exemplo, a fazer algumas apostas, assim, a construir algumas espiritualidades. Um deles é o movimento ascético, né, que eles chamam o ascetismo. Né? O que é o ascetismo? O ascetismo é aquele que diz o seguinte, olha, eu tenho uma vida que pode ser pecadora. Então, aquilo que me leva ao pecado, que é o prazer, o gozo da vida, eu vou me mortificar. Né? O corpo que deseja isso, eu vou penalizar esse corpo. Né? Ele vai conhecer o que é o sofrimento. Né? O jejum, formas de jejum, castigos, enfim. Então, o ascetismo que a gente tinha no cristianismo, por exemplo, e não só no cristianismo, em outras religiões, né? Na hinduísta também, né? O papel do ascetismo é tornar ideias fixas, inesquecíveis. Né? Porque se acredita que quanto pior de memória a humanidade, tanto mais terrível o aspecto de seus costumes. Então, isso é um movimento ascético de perceber que o homem ele vive assim,
o homem, no seu instinto, se não for lembrado, ele vai ser sempre alguém que não é confiável. Aí o Nietzsche faz uma menção aqui às leis penais, né? O que são as leis que estipulam castigos? Né? Ele diz assim: em especial, a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento e manter presentes, nestes escravos momentâneos do afeto e da cobiça, algumas elementares exigências do convívio social. Então, o Nietzsche está colocando aqui, isso de forma crítica, né, irônica, né, qual é, assim, o propósito de um direito penal, né, dos esquemas aí do direito penal, das leis diversas que a gente tem para punir diversos crimes. Né. Então, como exemplo, ele vai falar do povo alemão. O Nietzsche era um crítico assim, severo do seu próprio povo. Ele era alemão e ele não gostava nem um pouco assim, da cultura alemã, do jeito que ela era na época dele. Ele chamava o povo alemão de filisteus da cultura. Né? Mas a gente, olhando para a Alemanha, né, para a filosofia alemã, para o iluminismo alemão, o romantismo alemão, é óbvio que a Alemanha construiu assim excelentes esquemas de racionalidade. Né? A filosofia alemã é uma filosofia maravilhosa. Então, a gente costuma dizer assim, é um povo civilizado, né? É o povo alemão, né? É um povo das letras, é um povo do pensamento, do raciocínio. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, ó: leis penais dão testemunho do quanto custou criar um povo de pensadores. Então, se analisa o histórico do direito penal alemão, segundo Nietzsche, né, esse é o trabalho da genealogia, o Nietzsche é um autor da genealogia. Genealogia é aquela parte que você vai pesquisar as bases de algo, aquilo que não é evidente, né, aquilo que está dando sustentação a determinado discurso. Então, isso que está transparecendo aqui, que é um povo de pensadores, o Nietzsche está dizendo, vamos ver o que é que levou esse povo a ser isto. Né? Então, se olhar as leis penais, ele vai dizer assim, tem lá, né, um rol de torturas, de castigos, né? Assim, rolou muito sangue para esse povo chegar aqui. Né? Ele escreve assim: esses alemães souberam adquirir uma memória com os meios mais terríveis para sujeitar seus instintos básicos plebeus e a brutal grosseria destes. Pensa-se nos velhos castigos alemães, como o apedrejamento, né? E a lenda já fazia cair a pedra do moinho sobre a cabeça do culpado. A roda, né, a mais característica invenção, a especialidade do gênio alemão no reino dos castigos, né, o castigo da roda. Você coloca a pessoa numa roda e essa pessoa é esticada. O empalamento. O empalamento, né, para quem não sabe, é quando você enfia uma estaca, né, pelo ânus da pessoa e ela atravessa todas as entranhas da pessoa, né, até sair aqui no peito, né, pela boca, enfim, aqui no pescoço. O dilaceramento ou pisoteamento por cavalos, né, o esquartejamento, né, a fervura do criminoso em óleo ou vinho, ainda nos séculos XIV e XV. O popular esfolamento é o escorchamento, né? É tirar tiras, né? Uma pessoa viva, né? Cortar e tirar a pele da pessoa. Né? A excisão da carne do peito, vocês vão ver esse tipo de tirar tiras, né? Das costas ou tirar carne do peito, vocês vão encontrar esse exemplar numa peça do Shakespeare, né? O Mercador de Veneza. Né? Lá tem um banqueiro, um agiota judeu, né, que empresta dinheiro a um determinado jovem
que promete pagar, né, depois de uma viagem em busca de especiarias na Índia, mas ele não consegue cumprir depois, mas ele celebra um acordo com o agiota dizendo o seguinte, que se ele não puder pagar, né, a dívida será cobrada da seguinte forma, que ele pode tirar 3 tiras, né, das costas dele, assim como ele, assim, a conveniência do credor. E é claro, né, toda a peça assim, gira em torno desse tribunal, né, onde ele, né, quer, né, que a letra ali do contrato seja cumprida. Né. Mas é uma história interessante, tem até um filme, né, O Mercador de Veneza, que aconselho que vocês assistam. Né, e é isso que o Nietzsche está colocando aqui, isso estava lá já no Shakespeare, o Shakespeare faz menção disso. Né. E também a prática de cobrir o malfeitor de mel e deixá-lo às moscas. Olha só que tortura, né? Sob o sol ardente. Né? Então, esses aqui são alguns castigos que o Nietzsche menciona, que foram de uso do povo alemão. Né? Então, a visão desses castigos teria, né, aqui para o Nietzsche, transformado o alemão num ser pensante, num ser civilizado do que seria hoje. Né? Com a ajuda de tais imagens e procedimentos, determina-se por reter na memória 5 ou 6 não quero, com relação aos quais se fez uma promessa, a fim de viver os benefícios da sociedade. E realmente, com a ajuda dessa espécie de memória, chegou-se finalmente à razão. Olha só como Nietzsche diz. Então, criou-se a memória através da dor, do sangue, né, da tortura, e então esse homem agora é capaz de dizer, né, com essa memória que ficou lá no seu íntimo, né, de dizer, né, diante de coisas que dizem assim, ó, goza imediatamente a vida, ele vai dizer, não quero. Né, ele vai ser capaz de calcular o futuro, né, de ser um ser racional e assim se comportar. E aí o Nietzsche pergunta, a que preço? A razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa sombria que se chama reflexão, todos esses privilégios e adereços do homem, como foi alto o seu preço? Então, o preço que se pagou para ser hoje um homem confiante foi alto, né? Houve uma negação inteira de uma vida. Né? Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as coisas boas. Então, é isso que o Nietzsche está dizendo. Né? O homem de bem hoje foi o homem surrado do passado e que tem isso na memória. Né? E ao introjetar isso, esse homem de bem, ele não pode perdoar, né, o seu semelhante, que não seja outra coisa que nem um homem de bem, igual que ele. Terminamos aqui, então, essa terceira parte.